Não, já verifiquei isso, são 3. Está faltando. Agora sim, tudo certo? Vamos lá? Bom dia a todas, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia da Pré-COP 26, uma iniciativa da Secretaria Executiva de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável, da Secretaria Municipal de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, idealizada pelo secretário executivo Carlos Fernandes. No dia de hoje teremos 6 painéis,
com grande colaboração e contribuição de especialistas de diversas áreas. Também agradecemos, pelo dia de ontem, o acesso de mais de 800 pessoas que nos acompanharam através de diferentes plataformas pela internet. A todos que continuarem acompanhando no dia de hoje, teremos a emissão de certificado pós-evento. Para conduzir este evento, neste primeiro momento de painel, eu convido o assessor especial da Secretaria Municipal de Relações Internacionais, Francisco Castro, para compor a mesa do nosso primeiro painel. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos e tenhamos um ótimo dia de trabalho. Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, bem-vindos. Gostaria de chamar para o nosso primeiro painel da CB27, Capitais Brasileiras Buscando Soluções para os Desafios Ambientais, com os coordenadores regionais, secretário Carlos Ribeiro, do Recife, secretário Antônio Stroski, não sei se o secretário Antônio Stroski chegou. Chefe de gabinete da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, Rodrigo Ravena. Ana Vrenck, coordenadora de Relações Institucionais e Advocacy do ICLEI, nossa grande parceira. Secretário Luciano Paes, secretário de Mudanças Climáticas de Niterói, um convidado especial hoje. E Lucas Padilha, chefe de gabinete da Secretaria do Verde e Meio Ambiente do Rio de Janeiro. Bem-vindos. Podem sentar, por favor, fiquem à vontade. Nós temos um dos nossos assessores aqui que vai fazer a higienização depois da fala de cada um do microfone. Mas acho que nós podemos começar com o secretário Carlos Ribeiro, por favor. Ou, melhor ainda, conversar com a Ana Vrenck, do ICLEI. Bom dia a todos. Peço licença para vocês para ficar sem máscara, porque eu não tenho a potência do nosso moderador, Francisco, volume de voz suficiente. Bom, gostaria de agradecer, então, o convite para estar aqui representando o ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade. É uma honra muito grande estarmos aqui nessa manhã com uma mesa tão seleta, com o secretário Ravena, secretário Luciano, chefe de gabinete Ravena, perdão, secretário Luciano do Clima de Niterói, chefe de gabinete Lucas Walgraus, e o nosso querido secretário Carlos, do Recife, nossa cidade modelo Urmalédes, e vocês que estão aqui nessa manhã nos prestigiando, seja presencialmente, seja virtualmente. O nosso tema é CB27, mas eu gostaria de fazer uma pequena introdução sobre a questão das cidades. Carlos Leite, o grande professor Carlos Leite, que nos fala sobre cidades, ele disse em artigo recente publicado que, assim como o século XIX foi o século dos impérios e o século XX foi o século das nações, o século XXI, inegavelmente, é o século das cidades. E a cidade é a grande invenção do homem, a cidade é a grande invenção da humanidade, pelo fato de que foi ali que nós aprendemos a utilizar da melhor forma, otimizar os nossos recursos, nos congregando em comunidade por meio das cidades. E agora, como nós estamos atravessando justamente o século das cidades, a gente tem uma grande oportunidade de termos esse empoderamento, de alçarmos essa oportunidade que nos é dada de transformação dos nossos territórios. E esse poder vem de uma forma muito especial, porque nós podemos
sem perder a nossa autonomia federativa prevista na Constituição de 88, algo inédito, não é? Nós somos também, nós, enquanto cidade, somos entes federados, tão quanto a União e os Estados, nós podemos alçar esse caminho, não é, de resiliência, de planejamento urbano sustentável, sem perder essa autonomia. Né? Então, esse é um item importante. E como a gente pode se empoderar as cidades, né? Quando eu falo nós, eu falo como representante, uma moradora de cidade, né? Porque são as cidades que têm territórios, né? O restante todo são abstrações jurídicas. Estados e União é uma abstração jurídica. Né? As pessoas vivem no território. É na porta do prefeito que elas batem para se socorrer de suas mazelas. Né? E os efeitos das mudanças climáticas nos mostram isso com muita frequência. Não é? São as cidades que têm que dar a primeira resposta quando os eventos extremos acontecem. Bom, e qual é essa grande oportunidade das cidades se empoderarem? Né? Através de composições e arranjos institucionais para uma melhor governança das suas questões. Não é? E o caso do CB27 é um caso desse. Né? E aí eu gostaria só de dar um destaque para São Paulo. Né? O Rio de Janeiro foi o grande protagonista da criação do CB27, mas com São Paulo extremamente junto, extremamente participativo, né? Nós vamos ter essa oportunidade de falar, né, de debater um pouco mais sobre isso, mas gostaria de dar esse destaque também, né, cidade procurando ser cada vez mais uma cidade verde, né, sendo associada do ICLEI desde a década de 90, desde tanto tempo atrás. Então, isso mostra, de fato, essa preocupação de São Paulo de estar congregada em rede, em outras redes também, como a C40, mas estando junto com o ICLEI e junto com o CB27. Bom, então, eu trouxe aqui uma pequena apresentação, muito rápida, porque eu acho que o nosso tempo deve ser dedicado, de fato, ao debate, que vai ser muito rico, né? Só para a gente ter alguns dados, e eu vou pedir licença também para ficar em pé, para a gente ter uma flexibilidade melhor para falar. Né? Então, o que é o CB27, né? Essa junção de letrinha? Né? É a união dos 27, das 26 capitais, mais o Distrito Federal. Pode passar, por favor? Né? Então, a gente nasce, e eu me sinto muito confortável de dizer, né, apesar de falar da parte do ICLEI, mas eu estive na condição, por Belo Horizonte, na construção do Fórum CB27. Né? Então, eu participei da história desde o início, naquela época não pelo ICLEI, mas também por cidade. Né? Então, a gente nasce sob essa égide, né, da Conferência das Nações Unidas do Desenvolvimento Sustentável, Rio+20, em 2012, né? Então, a gente está aí, o ano que vem vai ser um ano jubilar, não é, Lucas? Lucas vai sediar, o Rio de Janeiro vai sediar, não é? O próximo encontro CB27, a gente vai começar, estou dando spoiler, gente, mas é para fazer esse bom aquecimento, porque será um ano muito comemorativo para o CB27, né? E o objetivo é justamente esse fortalecimento, esse empoderamento que nós estávamos falando, né? De uma ação coordenada de intercâmbio de experiências para a sustentabilidade urbana e avanço das agendas ambientais de vanguarda. Não é? A governança é estabelecida pelas coordenações próprias, nós estamos aqui com os representantes das coordenações regionais, uma coordenação geral, e em parceria com a Fundação Konrad Adenauer. Daqui um pouco nós vamos ter a grata fala da minha querida amiga e colega Ana Abreu, né, que vai falar um pouco mais também sobre essa parceria, e do ICLEI América do Sul, que faz, né, dá esse apoio ao fórum. Pode passar, por favor? Bom, foram 21 encontros nacionais realizados, 16 encontros regionais, né, em 23 capitais, né, um número expressivo, em 20 capitais brasileiras, além das visitas técnicas e missões internacionais para compartilhamento de experiências. Pode passar. E, ao longo dos anos, né, desses quase 10 anos, nós
acumulamos, né, 27 cidades comprometidas, foram muitas conquistas, né, 27 cidades comprometidas com o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia, né, 20 capitais com planos de arborização, 16 capitais com inventários de emissões de gases de efeito estufa, né, um diagnóstico imprescindível para as questões climáticas, 12 capitais com planos de ação climática, 9 capitais com análises de riscos e vulnerabilidades reportadas, né? Então, o fórum vem cumprindo a missão dele, a missão de gênese dele, que é endereçar, ao fim e ao cabo, as questões climáticas previstas no Acordo de Paris. Pode passar, por favor? Né? Bom, e nós trabalhamos com triênios, né, planejamento de triênios, né, o fórum trabalha com previsão de triênios para contribuir para que as cidades se tornem mais sustentáveis, né, e os temas para os anos, né, 2021, a gente está trabalhando com a recuperação econômica verde, o fórum, né, totalmente necessário, para o momento pandêmico que nós estamos vivendo, não tinha outro, senão esse o tema, né. Cooperação internacional vai ser o tema de 2022 e 2023, a inovação para a sustentabilidade. Pode passar, por favor. Né? Bom, os encontros, né, em 2021 tiveram o objetivo de criar esses espaços de troca, assim como os outros, né? Em julho, nós tivemos o tema financiamento climático, outubro, licenciamento ambiental, que será o próximo, que será sediado no Rio de Janeiro, e em dezembro, falaremos sobre economia circular, um tema que, inclusive, nós discutimos aqui, né? Foi tema de bastidores. Não. Pode passar, por favor. Né? Esse ano, né, eu faço um convite para que os senhores conheçam o site do Fórum. Né? Ele foi repaginado esse ano, trazendo elementos muito interessantes, inclusive um hub de legislações, né, com a contribuição das 26 capitais mais o Distrito Federal. E com isso serve também de base de pesquisas, não só para as próprias capitais, mas também como as outras, né, as outras cidades, para atividades acadêmicas, etc. Né? Então, ele vem cada vez mais honrando como sendo esse espaço de troca. Pode passar, por favor. Eu acho que aqui nós chegamos ao fim, né? Nós temos também, disponibilizamos, então, tanto o e-mail como o site do Fórum. Bom, e aqui eu findo, né, essa panorâmica, né, foi um zoom mais alto, né, os colegas aqui vão abordar questões, né, mais específicas, mas eu gostaria de fechar a minha fala, gente, né, com uma seguinte reflexão. Né? Qual é esse movimento? O porquê desse movimento? Né? Todo esse movimento ele vem para que nós tenhamos, de fato, cidades que sejam para as pessoas, juntamente com o meio ambiente, mais resilientes, mais justas e mais sustentáveis. Né? É para isso que a gente trabalha, é para isso que as redes são formadas e que a gente nunca perca isso de mira. Não é? Cidades bem planejadas, cidades construídas para as pessoas em plena harmonia com a natureza, com os espaços de preservação. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Deu o tom perfeito para esse nosso primeiro painel. Agora, então, quero convidar o secretário Carlos Ribeiro, de Recife, por favor. Vou pedir permissão também, respeitando aqui toda a regra do espaçamento, para também falar aqui sem máscara e o protocolo. Agradecer, parabenizar a Prefeitura de São Paulo, a Secretaria de Relações Internacionais pela promoção do evento, muito oportuna, né? Estamos no período pré-COP, onde a gente vai ter o debate mundial aí, mudanças climáticas, né? Os posicionamentos dos países, né? O alinhamento dos países e as diretrizes que vão sair daí para um período, digamos assim, cada vez mais crítico, cada vez mais agravado pelas mudanças climáticas. Saudar todos os secretários, o anfitrião Ravena, o Francisco, nosso orador, Ana, Luciano, de Niterói, cidade irmã também, e Rio de Janeiro, e todos que estão aqui presentes e nos acompanham aí nas redes.
Eu trouxe uma apresentação, na verdade, fazendo a contextualização do que o Recife vem fazendo nessa linha das mudanças climáticas. E nos bastidores, a gente conversando, parece ser um sincronismo e, ao mesmo tempo, não é um padrão de comportamento de todas as cidades que têm uma responsabilidade, né, de cuidar do clima, de cuidar do futuro, de cuidar da nova geração. Então, incrível como de fato é. Eu vou fazer aqui a apresentação daqui da cidade do Recife, mas eu garanto, e eu sei, a gente tem participado de muitos eventos, tudo que eu vou falar aqui e apresentar, tenho certeza que se aplica a São Paulo, a Niterói, ao Rio de Janeiro e às grandes capitais, que são as iniciativas, são os trabalhos, tudo fruto dessas parcerias, dessas redes que são importantes de serem feitas, não é? Esses acordos internacionais, tudo veio de uma mesma, digamos assim, metodologia e sequência de ações e procedimentos. As relações municipais com os organismos internacionais, as redes internacionais, eu destaco, de fato, o ICLEI, que foi, de fato, a semente que não é, trouxe essa pauta e essa discussão das mudanças climáticas para o território, para a vida das pessoas, né, nos municípios, na cidade. A gente saber o que é que isso impacta em cada uma. Então, é uma contextualização dessa, e eu trago aqui esses elementos já que são no formato de produtos. Pode passar, por favor, a apresentação. Que são os produtos, né? E um pouco só para contextualizar a nossa cidade, né? A cidade do Recife, capital lá no Nordeste, uma população mais ou menos de 1.600.000 habitantes. Territorialmente é uma cidade pequena, né? São 212 quilômetros quadrados, 21 mil hectares. A dimensão dela é bastante pequena, mas tem uma característica muito interessante sobre o aspecto do meio ambiente. A gente tem quase 40% do território com unidades de conservação. Nem todas elas estão, obviamente, numa situação de conservação e preservação importante, mas é bastante representativo no nosso território. E temos trabalhado bastante. Ontem, na quarta-feira, perdão, nós aprovamos o 21º plano de manejo. Só faltam 4 planos de manejo para a gente ter o plano de manejo, que é aquele instrumento de gestão dessas áreas, né? Então, a gente ontem concluímos o 21º plano. Então, é mais ou menos uma contextualização, pode passar, por favor, da nossa cidade, Recife. Dizer, né, como eu falei aqui, o que temos em comum para enfrentar nas mudanças climáticas e por que essas redes, porque hoje aqui a gente falando do CB27 é isso, né? Um desafio de todos, um desafio mundial. Começa na nossa cidade, começa com o nosso comportamento, né? Os nossos hábitos, as nossas pegadas, né? As nossas pegadas, o que é que a gente, individualmente, o que é que a gente gera de resíduo, qual é o meu hábito de vida. Isso aí é importante para a cidade, quando a gente juntar o hábito de todo mundo, a gente tem um apanhado aí de impactos enormes no resíduo, geração de resíduo, consumo, enfim. E esse desafio enorme de todos alcançar essa redução da temperatura num prazo tão curto e tão urgente. Então, realmente, o compromisso que a gente traz aqui, não é, Ana e todos os secretários, essa responsabilidade muito grande de alcançarmos. Pode passar, por favor. E, já pegando aí a fala de Ana, né, todos os secretários das capitais e todos os outros secretários passamos por um período de desenvolvimento, de amadurecimento, de conhecimento e de aprimoramento, de diagnóstico, de saber o que cada cidade tem. Então, nasceu, de fato, lá em 2013, como eu falei, né, nós nos associamos Recife ao ICLEI, São Paulo aqui desde 2009, né, da década de 90, incrível, não sabia, isso já uma vanguarda enorme, né? Incrível mesmo. Então, desde 2013, viemos nesse trabalho de mudanças climáticas, né? A parceria internacional, depois o desenvolvimento dos documentos, né? Os inventários de gases de efeito estufa, toda a cidade aqui, capital praticamente já tem. Passamos de 2014 pelo estabelecimento de uma política de mudanças climáticas, 2015 também ali com a realização de inventários, e fomos na sequência fazendo algumas coisas. Eu destaco ali 2019, quando o Recife declarou o estado de emergência climática, nós fizemos a Conferência Internacional de Mudanças Climáticas, e naquela ocasião, Recife decretou de fato a emergência climática, né, o estado de emergência. A situação nossa lá é bem crítica, né, Recife, a gente vai ver. Eu vou mostrar aqui a vulnerabilidade que o Recife tem como cidade.
E em 2020 nós fizemos o PLAC. Muitas outras capitais também têm esse mesmo instrumento, Plano Local de Ação Climática, que eu vou mostrar logo na frente para que ele serve. Pode passar, por favor. O próximo slide, eu acho que travou. Enquanto não passa, o próximo slide, eu acho que ele vai falar da questão do PLAC. Próximo slide, por favor. Por que o PLAC, né? Por que a gente tem esse documento? Porque ele chega num momento de evolução do diagnóstico da cidade, porque ele vai, de fato, trazer já metas, já trazer ações, já trazer indicadores do que é que a gente quer reduzir, quais são aqueles principais elementos diagnosticados na cidade que a gente precisa enfrentar para reduzir a emissão de gases. Então, nós temos esse instrumento PLAC, eu acho que travou realmente, mas eu vou falando. A importância de ter o PLAC, né, para enfrentar exatamente essa dificuldade de alcançar esse objetivo ambicioso de redução dos gases. Ele tem 4 eixos principais, né, que são os eixos onde você identifica a maior quantidade de emissões. Então, você vai ter lá o eixo dos resíduos, o eixo da energia, o eixo da mobilidade e o eixo da resiliência. Em cada 4 eixos desse, você vai ter lá ações específicas e metas específicas com a quantificação das toneladas de carbono que aquela sua ação vai reduzir. Por exemplo, a destinação correta do resíduo para o aterro, o que é que isso significa em redução? Então, está lá a quantidade desse componente de redução que a gente vai fazer. No eixo da mobilidade, por exemplo, qual seria uma ação que o município faz para reduzir a emissão? Temos aqui em São Paulo e todas as capitais a implantação de ciclofaixas e ciclovias, não é? A busca por transporte alternativo, a redução, não é, de uso de combustíveis fósseis. Pronto, olha aí a figurinha do PLAC, finalmente chegou aí. Exatamente. Ele é um caderno, de fato, como eu falei, é um produto, é uma entrega, é um documento que a gente já tem palpável e temos o conteúdo dele. Como eu falei, Recife é a 16ª capital mais vulnerável, as condições de ser litorânea, de ser uma cidade quase abaixo do nível do mar, não é? Com essa propensão aí para enchentes e secas também. Então, afetada dos dois lados. Quando chove é muito bom, mas também é horrível, porque inunda tudo. Mas, enfim, é a vulnerabilidade mesmo. Pode passar, por favor. Então, é necessário o PLAC, né? Então, como eu falei, o PLAC, com base naqueles diagnósticos, todos os inventários que são feitos aí de 2 em 2 anos, a gente identifica os principais eixos de emissão e vamos atacar e propor aí ações para a gente fazer essa redução. Pode passar. Nos 4 eixos principais, né? Então, como eu falei, por exemplo, no eixo da energia, a gente tem lá as metas específicas, com as ações, e, no final, o resultado que se espera. Com aquela meta e com aquele conjunto de ações, você reduzir lá para 2.650 mil toneladas de CO2. Então, nessa evolução e nesse amadurecimento de trabalhos e diagnóstico, a gente chegar a isso aqui para a cidade é fantástico. A gente tem um horizonte aí até 2050 do que tem coisas para fazer. E o que é que significa isso? Então, muitas vezes, né, conversando aqui com o Ravena e com os outros secretários, os municípios estão fazendo, sim, muitas coisas, muitas ações. O plantio de uma árvore, o cuidado com resíduos, uma educação ambiental que é feita na escola para orientar o comportamento de consumo individual, não é? Isso aí são ações que são feitas, está aqui dentro dessas metas aqui do nossos PLACs, né? Eu digo nossos porque de São Paulo, do Rio, todos nós somos como eu falei. Pode passar, por favor. Os problemas são iguais, todos os municípios, né? Por mais que a gente viaje, a gente vá para o primeiro mundo, vai ter problemas muito parecidos com a gente. Como a Ana falou, né? São problemas locais que acontecem no mundo inteiro. Então, quando a gente traz o nosso PLAC, isso aqui é a nossa estrutura da Prefeitura de Recife, com todas as secretarias. Então, todas as secretarias fazem algumas ações, muitas delas fazem mais do que 10 ações, 12, 13, 20 ações, que estão diretamente relacionadas com a questão da emissão e da redução. E o que é que a gente precisa fazer para fazer esse acompanhamento? A gente tem que ter indicador, a gente tem que medir,
A gente precisa saber se essa ação que está planejada e programada vai convergir aí para esse planejamento, né, de longo prazo até 2050. Então, é um desafio grande que a gente está com os municípios pós-PLAC, depois do PLAC, é justamente, pode passar, por favor, é fazer esse monitoramento, é saber o que é ação correspondente, por exemplo, àquela meta de ciclovias e ciclofaixas. Qual é a quantidade de ciclovias e ciclofaixas que eu vou ter que implementar na minha cidade para eu poder zerar? Então, eu tenho que ter um indicador, a gente está construindo isso, Ana, estamos hoje com nossos indicadores das nossas ações do PLAC construídos e vamos ficar fazendo esse monitoramento. Será que se o município lançar um programa ou lançar um projeto aí, ele de fato vai convergir para um cenário desse de redução? Então, é muito bom que tenha essa articulação, né, esse envolvimento, essa conversa com todas as outras secretarias. Pode passar, por favor. E o outro documento também real e concreto que é desenvolvido, que estamos fazendo, esse está em desenvolvimento ainda, que é o Plano de Adaptação Setorial. Ele pode até, no início, causar confusões, né, Ana? Do que, poxa, são dois instrumentos, mas eles atacam situações um pouco distintas. Por exemplo, o PLAC, ele vai diretamente para ações de mitigação de impactos. Ou seja, uma bicicleta, eu sei exatamente o que ela vai reduzir. Então, eu vou mitigar o impacto que é a emissão. Aqui é uma adaptação, né? Por isso que o nome dele é Plano de Adaptação. São medidas também que têm o mesmo objetivo, mas elas não vão mitigar. É conhecer o setor, propor ações já dentro de uma coisa para se adaptar a uma realidade. Ele não é tão... Também vai... É um projeto que a gente está aí nessa parceria com a Ares, o ICLEI, como eu falei, o EICARP e o Ministério, né? A gente está trabalhando nele agora, estamos construindo. Pode passar, por favor. Da mesma forma que o PLAC, também ele tem eixos principais, os 4 eixos: saneamento, transformação urbana, mobilidade e economia. Mais uma vez, numa leitura de quais seriam esses setores que a gente identifica como sendo os mais, digamos assim, importantes para a gente estudar e fazer ações de adaptação. Ele difere um pouco do PLAC, como eu falei, né? Aqui a gente está num cenário de adaptação, então tem ali uma transformação urbana que a gente precisa. A economia, como a Ana falou, a importância da gente ter o desenvolvimento de uma economia sustentável, uma economia circular. Então, a adaptação aí trabalha aí dentro desse cenário. A previsão de entrega nossa é março de 2020. Pode passar, por favor. Eu só não estou... Pode me falar do tempo aí, Francisco, que eu tenho mais uns, quando estiver perto. Aí, alguns objetivos do que né? Estratégia de envolver atores, comunicação de empoderamento de cidadãos, né? Importante dizer que esse tema da redução, esse tema de mudanças climáticas, ele é um papel do poder público, mas ele é muito mais dos cidadãos, né? Do engajamento, né? Um papel muito mais de integração da cidade, não é só a cidade de São Paulo. A gente estava conversando também aqui nos bastidores, a importância desse alinhamento com a região metropolitana e os municípios vizinhos. Não adianta nada eu, lá em Recife, fazer sozinho a minha parte, se o município vizinho não faz, se São Paulo fizer e o dele vizinho não fizer. Precisa, de fato, essa importância de ter um auditório como o CB27, para essa troca de informações, agregar apesar de não ser capital, mas está aqui o Niterói também, com as mesmas ações. Acho que é o objetivo desses auditórios, e desses conselhos, dessas reuniões de secretários e iniciativas. Pode passar, por favor. Sempre reforçando isso, né, Ana? A gente sempre reforçando essa necessidade da gente estar insistindo que temos que levar esse discurso, temos que compartilhar, agregar, trazer outros entes e outras pessoas. Outra coisa aqui, não está ligado nenhum objetivo específico do PLAC, mas também foi uma necessidade muito impulsionada pela Covid da gente fazer a transformação digital da cidade para poder acompanhar as necessidades, né? Então, a gente tem alguns portais que foram aprimorados e desenvolvidos, como o Lama, a gente chama Lama, mas é um licenciamento ambiental agilizado, o licenciamento digital. Tem um portal da Capivaras, que ele é a gente busca ali dentro dele ter vários tipos de
a gente chama mapas, ou são informações, eu vou mostrar ele mais rapidamente na frente, tudo isso em questões de sustentabilidade, vocês vão ver. E o ESIG Caju, que trata especificamente da arborização urbana. Ele é Caju o nome porque Caju é a árvore símbolo da nossa cidade. Pode passar, por favor. Falando aí de uma funcionalidade do LAMA, que é o licenciamento ambiental agilizado, nós conseguimos fazer uma coisa que já era muito pedida pela sociedade e pelos empreendedores. É ter a informação imediata e direta do local onde eu quero empreender ou eu quero estudar. E o que foi que nós fizemos? Pelo menos isso a gente conseguiu fazer exclusivamente na área ambiental. Vamos ver se as outras secretarias pegam exemplo. É trazer todas as informações, base legal, de informações de plano diretor, lei de uso e ocupação do solo, APP, SSA, Código Florestal, trazer todas essas informações para dentro do lote. Então, qualquer pessoa que queira hoje ter informações sobre empreender, sobre, seja a questão de pesquisa, alguma coisa, faz o clique no lote, o lote oficial da cidade, e sai todas as informações imediatas do que tem de implicação ambiental dentro da área. É um instrumento tanto importante para o analista, que vai ter uma tranquilidade, uma facilidade, uma rapidez muito maior de analisar, como qualquer outro cidadão, empreendedor, empresa que queira empreender também. Então, foi muito bom fazer. Temos um manual, é só acessar a página e vocês podem brincar com eles e fazer pesquisas. Pode passar, por favor. A outra, como eu falei, é o Caju, né, um aplicativo. Até então, Recife não tinha conhecimento da sua arborização urbana. Hoje, nós conseguimos, na primeira etapa, fazer com informações e sobreposições de banco de dados, ter a leitura do que é a nossa arborização urbana. A gente tem hoje a estimativa aí de 274 mil árvores na cidade. Ele pode ser usado pelo aplicativo por tudo. O importante dele é que a gente tenha possibilidade de fazer o planejamento, indicação de áreas potenciais de plantio e evoluir também para um programa de manutenção mais específico, né? Você programar o que é que tem, a gente não tinha conhecimento. Vamos partir, espero que a gente consiga fazer, para o inventário dessas árvores. A gente tem a informação, mas a gente precisa inventariar cada árvore. O que é cada árvore dessa? Quem é? Qual é a espécie? Ela está com algum impacto, ela está doente, ela está inclinada, ela está interferindo em equipamento público, em fiação, tal. Fazer o diagnóstico de cada uma. Vai ser um trabalho das 274 mil árvores. Secretário, um minutinho, por favor. Pois não. Por favor, pode passar. E o que eu falei, o Capivara. O Capivara ele tem 6 mapas temáticos. A intenção tanto do portal Caju é ser interativo, também, aqui também interativo, ou seja, o cidadão que quiser mandar para nós uma foto da árvore, ele registra aquilo dali também no aplicativo, manda para a gente a observação e a gente vai construindo ele de forma participativa e colaborativa. Da mesma forma que é o portal Capivara, com 6 mapas temáticos, que a gente vai lá falar, por exemplo, em infraestrutura sustentável. Eu vou botar lá todas as informações da cidade, o que é que tem de ciclovia, o que é que vai ter lá em outro espaço. Onde é que tem painéis solares na cidade, onde é que tem reuso de água, onde é que tem, enfim, qualquer outra estrutura para a questão da sustentabilidade. Da mesma forma, ele também ser integrado, as pessoas podem trazer informações, biodiversidade também. Eu vi uma onça lá na mata, não sei de onde. Bota lá, registra, tem espaço para você botar essa informação. Planta em extinção, espécies em extinção, lá dentro de uma mata, de um ICN, informa lá, registra. A gente vai construindo junto esses portais e essas informações. Pode passar? Eu acho que acabou. Acabou. Obrigado a todos. Muito obrigado, secretário, por essa apresentação. Gostaria de convidar agora um filho de São Paulo, mas está cedido para o Rio, Lucas Padilha, chefe de gabinete do Verde Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro. Tá ligado? Agora foi. Francisco, é um prazer enorme estar aqui em São Paulo com os colegas do CB27. Eu sou de São Paulo e trabalho no Rio de Janeiro. Eu também sou outra coisa que deve ser interessante para grande parte aqui desse público.
Eu sou jovem, e eu tenho perspectiva da emergência climática, como tem os nossos colegas aqui. O Carlos acabou de fazer uma apresentação muito interessante sobre os instrumentos que as cidades têm que desenvolver para tratar da adaptação, mitigação e resiliência. Não é fácil. Como um jovem na gestão pública, eu posso dar um testemunho pessoal de que esses planos, esses instrumentos, podem parecer, para quem ouve, um pouco áridos. Quer dizer, para que serve tudo isso? Tenho certeza que são muito importantes para que a gente chegue às nossas metas para 2030, para 2050. Vão muito além de um plano de intenções, eu tenho certeza disso, e Recife é um exemplo que ilumina o Brasil inteiro, assim como São Paulo, aqui com Ravenna, a Ana, nossa parceira no Rio de Janeiro, e de todo o Brasil, né, Ana? A gente com o ICLEI faz muitas parcerias importantes, a gente pode comentar um pouco sobre elas, e o Luciano, que também traz para essa mesa o espírito metropolitano, a ideia de integração entre os municípios, e um pouco dessa visão de que as capitais podem, sim, com muita humildade, respeito à autonomia dos outros municípios, olharem para além de suas fronteiras como liderança, né? CB27 representa 50 milhões de brasileiros no momento em que os brasileiros têm uma dificuldade grande de identificar em nível federal uma liderança ambiental ou climática que os represente. A gente está aqui numa COP, uma pré-COP, é muito interessante a proposta de São Paulo, a liderança, eu cumprimento aqui o Ravenna, e também os amigos de São Paulo, a secretária Marta por ter organizado e liderado esse processo junto com a Secretaria de Meio Ambiente e todos os outros envolvidos aqui. Estou aqui representando o secretário Eduardo Cavalieri, que é o coordenador nacional do CB27. A gente teve uma eleição no começo do ano do CB27, e foi um momento importante de discussão de qual o papel do fórum. Quer dizer, depois de quase 10 anos, essa inovação institucional que nasceu na Rio+20, né, e a Rio+20, de onde nasceram os ODS, provavelmente, quer dizer, foi ali aquele momento em que se olhou para a sustentabilidade como necessidade de agenda de planejamento. Qual o papel do CB27? Né? E a Ana trouxe uma apresentação muito interessante de que pelo menos é um papel muito importante de que a gente saiba o que o outro está fazendo, né? Isso não é fácil, é importante que a gente se reúna, converse, troque ideias. 15 minutos dessas conversas, às vezes, fazem muita diferença na vida das cidades, tenho certeza disso. Eu sei que quando a gente fala com jovens e para jovens, o ceticismo é o primeiro sentimento. Mas eu queria dizer que o CB27 é um fórum que olha para a experiência das cidades e, a partir das cidades, para uma visão de Brasil em que é possível, sim, existir uma agenda de sustentabilidade, né? De proteção de áreas verdes, como o secretário Carlos mencionou, arborização urbana. Os desafios são muito grandes, né? A gente sabe, tem os relatórios de emissão, que uma cidade, para que ela seja neutra em carbono, ela precisa resolver muitos problemas. As 25 maiores conglomerados metropolitanos do mundo são responsáveis por 50 e poucos % das emissões de gás de efeito estufa, e as cidades, conjuntamente no mundo inteiro, por 70%. Quer dizer, as cidades parecem ser as grandes né, vilãs aí da questão, mas é importante a gente olhar para além. Então, uma grande tese do secretário Eduardo Cavalieri, do prefeito Eduardo Paes também, é de que as capitais precisam olhar também para os biomas, né, para uma agenda que vá além da agenda urbana, para que isso nos ofereça um horizonte. Então, a ideia de que, por exemplo, o bioma Mata Atlântica precisa ser representado e olhado a partir das capitais é uma coisa importante. A gente precisa pensar na biodiversidade, né, Ravenna? A gente estava conversando aqui sobre a COP da biodiversidade, não só na agenda climática, mas também biodiversidade e outras tantas agendas que acabam caindo nas secretarias de meio ambiente. E aqui é importante também reconhecer que a governança municipal dessas questões é sempre um desafio, né? Como o Carlos mostrou, são muitas secretarias que têm que se coordenar para trabalhar no plano de ação climática, né? E aqui a gente tem Niterói com um exemplo de inovação institucional, uma secretaria do clima. É uma experiência interessante que todo o Brasil conheça, reconheça a liderança do prefeito Grael e a visão dele de trazer o Luciano para essa importante posição. Então, eu acho que aqui a gente tem uma mesa que tem experiências interessantes em nível local de como que se trata a ação climática, né, com o instrumento, planejamento, a integração em redes, né? A gente tem o ICLEI, também tem o C40, que o Rio de Janeiro faz parte, né? O prefeito Eduardo Paes presidiu o C40. Eu tenho uma visão de que sustentabilidade é para a cidade que tem problema, né? A gente estava discutindo esses dias com Oslo e com algumas, acho que com o C40, com o ILAN, C40.
a criação de um orçamento climático, né? E aí a gente estava vendo a importância de fazer uma coisa dessa, mais um instrumento que pode nos ajudar. Quem sabe daqui a 5 anos olhar isso com uma naturalidade grande nas cidades brasileiras, a gente ainda não tem um orçamento climático. Eu fico pensando, Oslo é menor do que o que eu chamo de Mesopotâmia. A Mesopotâmia é a região brasileira que fica entre o Rio Pinheiros e o Rio Tietê, onde tem, no Brasil, capitalismo avançado, competição, onde tem essa civilização paulista, que eu conheço também, gosto muito. Então, quer dizer, talvez Oslo se pareça um pouco com o lugar que a gente está aqui, mas ainda assim é muito diferente. Imagino com a realidade de cidades brasileiras que têm muitas boas soluções, mas são uma realidade diferente, como o nosso amigo Normando Salles, de Rio Branco. A gente esteve em Rio Branco, no Acre, em Chapuri, terra do Chico Mendes, também foi como minha missão do CB27. Então, a gente olhar essa realidade da sustentabilidade a partir de cidades que têm problemas, é uma inovação brasileira, não é? A gente tem uma visão de desenvolvimento, a gente não tem uma visão só conservacionista. É importante que a gente diga isso para o mundo e que a gente articule isso entre o Brasil, porque é daí que vai surgir a justiça climática. Não é, com todo o respeito, dos países nórdicos, não é da Inglaterra, são das gretas brasileiras. Eu acho que é aí que a gente vai encontrar as lideranças que a gente precisa para seguir adiante e enfrentar o século XXI, em que mudança climática, ao mesmo tempo, é a emergência e a esperança. Então, essa é uma mensagem política muito difícil, né? Quer dizer, a gente precisa agir com emergência, ao mesmo tempo falar de esperança. Então, é a mensagem que o prefeito Eduardo Paes coloca para a cidade. No dia 5 de junho, Dia do Meio Ambiente, a gente lançou o nosso pacote climático, que inclui muito da... A apresentação do Carlos, ela contempla muito a gente, né? O secretário de Recife. A gente lançou o Plano de Ação Climática e Desenvolvimento Sustentável do Rio de Janeiro, PDS, 936 ações, construído por mais de 6 mil pessoas, um projeto Hercúleo, que durante a gestão passada, por falta de visão do prefeito da gestão anterior, não foi disponibilizado, mas agora o prefeito chegou e colocou a casa em ordem e a gente conseguiu lançar em 6 meses um plano grande, robusto, aí, desafiador. E a partir dele, a gente começa a planejar a gestão. Então, uma coisa interessante, eu estava ontem lá no Rio discutindo o acordo de resultados, quer dizer, os funcionários vão receber um 14º, né? Essa é a discussão para todos eles. Eu, como chefe de gabinete, fico nessa posição de encontrar uma meta que as pessoas consigam cumprir, ao mesmo tempo que seja desafiadora. Todas baseadas no Plano de Ação Climática. Então, uma delas era redução em 20% das emissões da cidade do Rio de Janeiro para 2024. Né? Aí a gente olha e fala, como que eu transformo isso numa meta para uma gerência? Como que eu transformo isso num incentivo salarial para um servidor? Né? Aí a gente falou, a gente é uma secretaria que produz mitigação e adaptação, como Secretaria de Meio Ambiente, a gente planta árvores, a gente tem hortas urbanas, a gente tem limpeza de rios e de resíduos, a gente oferece serviços ecossistêmicos. A Secretaria de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, que já teve figuras como o próprio Eduardo Paes e também o saudoso Sirquis, né, que fundou esses grandes programas de ação comunitária, trabalho, economia verde desde os anos 90, né, o programa Hortas Cariocas, o programa Guardiões dos Rios, o programa de reflorestamento por mutirantes, que é o maior programa de reflorestamento historicamente do mundo para grandes cidades. E, então a gente olha para esses programas e pensa, a gente é uma secretaria que faz isso tudo, a gente não sabe o que isso tem de impacto climático. Isso é pego indiretamente pelo relatório de emissões. Então o que a gente vai fazer para o ano que vem? Para que consiga cumprir a meta e as pessoas fiquem felizes. E também recebam o 14º salário delas. Estou dando um exemplo aqui bem concreto. A gente vai medir as emissões dos nossos programas. Quer dizer, a gente vai medir a capacidade de mitigação dos nossos programas. Parece uma coisa muito meio, né? Mas não é. A gente já faz intuitivamente muitas ações positivas. Então, acho que também tem essa questão de combater o ceticismo em relação à inação climática, olhando para o que as secretarias já fazem. Eu acho que a gente já faz programas muito importantes. Se você olhar o Rio de Janeiro, nos anos 90, no início dos anos 90, o Morro dos Irmãos, aquela imagem bonita, não tinha uma árvore ali. Quer dizer, é possível sim restaurar o ecossistema, é possível sim fazer. E é possível que um país como o Brasil, desigual, injusto, com dificuldade de governança, consiga fazer ações inspiradoras para o mundo. Então, acho que é um pouco esse senso entre otimismo e emergência que o CB27 traz, essa coordenação entre as cidades, né, um espírito de governança comunitária, né, acho que os secretários olham um para os outros com muita sensibilidade e empatia,
como que é lá em Recife, como que é aqui em São Paulo, o que a gente pode fazer em conjunto, né? E aqui, num contexto de pré-COP, é importante a gente dizer que, se o governo brasileiro não vai ter uma representação à altura do Brasil, à altura do desafio, à altura do potencial, à altura da história ambiental do Brasil, que tem que ser reconhecida e dita para as novas gerações, a gente vai, sim, como cidades, se articular para ter uma presença importante. Niterói vai estar lá, São Paulo e Rio de Janeiro estão vendo aí como que a gente vai fazer isso, né, Ravena? E é importante dizer que ano que vem, 2022, 200 anos de independência do Brasil, 10 anos da Rio+20 e Rio+30. A gente vai fazer a Rio+30 ano que vem em cidades, um evento de cidades para cidades, apesar de qualquer participação nacional, porque realmente, como a Ana disse, esse é o século das cidades. E as cidades vão conseguir sentar juntas e conversar sobre vários assuntos. A gente está muito interessado em cidades do sul global, em trazer as cidades que têm os piores problemas e as melhores soluções, porque normalmente andam juntas, para ir para o Rio de Janeiro ano que vem, em junho, junto com o secretário Cavalieri, o prefeito Eduardo Paes, e todos os atores aqui envolvidos, as redes de cidades, os demais prefeitos e secretários, dar um encaminhamento para o que vai ser a COP26. Então, a gente está aqui numa pré-COP, a Rio+30 vai ser uma pós-COP, e durante a COP a gente está muito atento ao como o Brasil vai se posicionar. As cidades estão levando a barra. Eu acho que essa mensagem que São Paulo dá para a gente, Ravena, é que a gente vai levantar a barra, a gente vai lançar os nossos planos, a gente está colocando na rua soluções importantes de inteligência de gestão para licenciamento, no caso de Recife, né, para arborização. Então, a gente vai, com certeza, dar respostas como cidade para o desafio do século, e o desafio que vai determinar a possibilidade de civilização no século XXI. Obrigado, tudo, né? Lucas. Paz, enfim. Né, Francisco? Sim, com Obrigado. certeza. Obrigado você, obrigado. Agora eu convido o secretário Ademir Strosky, que está na plateia nos assistindo, a se juntar à mesa. Bem-vindo, secretário, e também para informar que a Ana, da Fundação Konrad Adenauer, teve um contratempo, não vai poder se juntar virtualmente a nós. E agora passamos para a segunda parte do nosso painel. Temos mais 3 apresentações de 5 minutos cada. Obrigado, secretário, bem-vindo. Ok. Bom dia a todos. Eu, na verdade, peço desculpas por ter chegado um pouquinho atrasado, uma demanda daquelas que hoje a modernidade nos coloca sempre presente. Então, um problema surgido, uma urgência no município de Manaus, eu tive que fazer algumas tratativas quando vinha para cá, né? Mas, felizmente, tenho a oportunidade de poder compartilhar todos. Quero, mais uma vez, como já havia dito no dia de ontem, agradecer à Prefeitura de São Paulo, na pessoa da secretária Marta, que nos convidou, e fazer aqui uma saudação a todos os secretários, pessoas presentes aqui nesse dispositivo e as pessoas na plateia, aqueles que nos assistem. Eu ontem já fiz uma apresentação e a gente sempre vem compartilhar as experiências, as dificuldades, o desafio e os projetos, os programas todos que nós estamos conduzindo, cada um no âmbito dos seus municípios. E ontem, quando eu falava, eu disse que a gente agora vamos mudar um pouco de bioma, vamos ter uma reflexão sobre a Amazônia, o contexto, né, que a gente tem lá. E Manaus tem uma particularidade a mais, né? Quer dizer, é aquela clareira, aquela área aberta num território imenso de floresta tropical, mas um processo um instrumento instituído há muitos anos, que foi a Zona Franca de Manaus, ela produziu sim o benefício de diminuir a pressão sobre a floresta, e, portanto, o Estado ainda tem uma cobertura de 95% do seu território, com floresta nativa, né? São 1.570.000 quilômetros quadrados. Mas a cidade de Manaus, com o advento da Zona Franca, ela
induziu-se um processo de migração muito grande. E o processo, consequentemente, do parcelamento do solo urbano e também a ocupação das margens e leitos dos igarapés, que são nossos cursos d'água, que é uma rede hidrográfica fantástica, se deu de forma não planejada e a gente tem problemas, e aí são problemas socioambientais, um desafio enorme, né? Uma população que chega a 2,2 milhões de habitantes, já menor que inclusive que Recife, a 7ª cidade do país, uma frota de veículos acima de 800 mil, né? E em relação ao que eu vi já aqui as outras capitais brasileiras, nós temos ainda algumas ações a mais a serem implementadas para poder alcançar o nível já de qualificação da informação do monitoramento ambiental que se faz nas cidades brasileiras. Mas eu tive a oportunidade de destacar que nós, com esse processo todo, nós temos sim uma ação, uma atividade com uma pegada de sustentabilidade bem expressiva que se dá no licenciamento ambiental, em uma ação, uma resolução do Conselho Municipal. Então, foi incorporado uma compensação e ela alcança muito a construção civil. Então, a gente tenta, nesse processo, recompor um pouco os fragmentos florestais, as áreas degradadas, e também estimular um processo de arborização da área verde de Manaus e também a revitalização dos nossos parques municipais. Nós temos cerca de 58 mil hectares de unidade de conservação, entre unidades de conservação e parques municipais, na cidade de Manaus. Nos últimos meses, nós temos sempre somos sempre procurados pela imprensa local e nos questionando sobre um índice do IBGE da arborização, que aí sempre vem lá, não, mas Manaus é uma das últimas com índice de arborização. Então, a gente sempre tem dito o seguinte: é um índice que não reflete necessariamente a realidade das cidades, porque o processo de ocupação que se deu desta forma e a metodologia do IBGE, que conta face de quadra, nós nunca, por mais que a gente faça todo o esforço necessário e tenhamos um grande processo de plantio, de recomposição de áreas verdes, de áreas degradadas, nós não vamos alcançar o índice adotado pelo IBGE, porque o processo de ocupação, nós não temos via o passeio, os locais para poder se enquadrar dessa forma. Então, a gente analisa de outra maneira. E quando você vê a imagem aérea da cidade de Manaus, a imagem de satélite, você vê a quantidade de fragmentos florestais, dos parques municipais, das áreas verdes. Então, o nosso índice de metro quadrado de área verde por habitante, ele é muito mais real e verdadeiro, né? Então, essa é uma das faces. Bom, mas o que nós elegemos como questões centrais para poder acelerar e nos igualarmos aos demais municípios, indiscutivelmente foi fazendo a correção, a atualização dos nossos dispositivos legais. Então, o nosso Código Ambiental está sob consulta e nós estamos tendo a oportunidade de incorporar questões que não tínhamos antes, não eram tratadas. As mudanças climáticas, as ações para emissão de baixo carbono, né? Então, esse é um contexto. E nós estamos nos preparando efetivamente para poder participar da COP26, provavelmente com a presença do nosso prefeito. Bom, então é isso que eu queria dizer, que nós estamos correndo atrás, fazendo a lição de casa, revendo o arranjo legal e estabelecendo as parcerias. E acho que a oportunidade que a gente também tem de conviver e trocar informações dentro do CB27 é valioso. É isso que eu tinha a dizer por enquanto. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Agora com a palavra o nosso chefe de gabinete da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, 5 minutinhos, Rodrigo Ravena. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Eu vou tentar ser rápido, eu não vou me estender sobre as ações de São Paulo, porque acho que as ações de São Paulo estão sendo debatidas em todos os painéis, e eu vou me dedicar a fazer a fala no sentido de que, mais uma vez, fica claro que estar junto, estarmos em grupo traz resultado, né? O CB27 é um foro
porque eu frequento desde 2015, né? E fui coordenador regional lá, voltei a ser coordenador regional aqui, e a experiência do CB27 é essa aqui, é a de troca, é de estar junto, e às vezes em 10, 15 minutos de conversa, a gente acha soluções que a gente não tinha parado para pensar, né? Às vezes na correria do dia a dia, na correria da execução dos nossos planos, que todos temos, e a gente está demonstrando que estamos todos alinhados, a gente está fazendo mais ou menos a mesma coisa, respeitadas as condições locais, as necessidades e as vicissitudes locais, e as potencialidades de cada região. Não adianta eu olhar para Manaus e querer botar o plano de Manaus em São Paulo. Não funciona, e vice-versa, né? Então, esse tipo de foro, com o apoio do ICLEI, com o apoio da Konrad Adenauer, como é o C40, é o espaço para debate e para crescimento das políticas públicas dentro da cidade. E aí vou repetir a fala de todo mundo, é nas cidades que a gente vai ganhar a batalha. Se a gente perder a batalha nas cidades, a batalha está perdida para o mundo, né? Porque a gente vive na cidade, a gente come na cidade, a gente gera resíduo na cidade, e é na cidade que a gente vai ter que ter preservação, seja ela grande como São Paulo, seja ela menor município do Brasil, né? Então, é aí que a gente faz. E esse tipo de fórum, como o CB27, trouxe para São Paulo, e para as outras cidades, com certeza, lembro até em 2016, uma troca com Salvador, por conta do Manual de Arborização Urbana, que a gente tinha e a gente emprestou. E a arborização urbana em Salvador, que é absolutamente diferente da de São Paulo, teve por base o plano que a gente montou. E essa troca que a gente faz o tempo inteiro. Então, a importância de trazer o CB27 para uma pré-COP é mostrar que os foros são necessários, que as áreas, que os espaços de debate são necessários. Não significa que a gente concorda o tempo inteiro, não significa que a gente adote as mesmas soluções o tempo inteiro, não significa que a gente não sente e debata ideias divergentes. Meio ambiente não é 2 mais 2. Né? Não dá 4, pode dar 6, pode dar menos 3. Depende. Né? Então, reforçar a importância para São Paulo de participar do CB27 e reforçar a importância de existir um foro como esse, né? Essa semana que vem, a outra, a gente já tem um encontro que debate licenciamento ambiental. A gente tem coisas para levar para esse foro, a gente tem que olhar para alguns instrumentos de licenciamento, como o AAE, como, né, a avaliação ambiental estratégica, que olha para planos de grande porte como esses que a gente está falando, entender se isso faz sentido para a cidade, se não faz, como é que a gente caminha e como é que a gente caminha junto. Porque se as cidades fizerem junto, ninguém vai desfazer, né? A gente tem competência legal para fazer, a gente tem mais que isso, competência técnica e vontade, né? Eu já estou no fim da minha carreira pública, né? Mas vocês estão começando, você está agora, né? Então, deixar os instrumentos públicos e as políticas públicas montadas em conjunto dá uma grande força e gera a estrutura que a gente precisa para mudar efetivamente o país, mudar consumo, mudar o jeito de olhar para a cidade, mudar o jeito de olhar para a coisa pública, voltar a olhar para a coisa pública como uma coisa de todos, não uma coisa do Estado, né? Isso é importante, eu acho que é um debate que todas as cidades têm, né? Então, é só para reforçar a importância de vocês estarem aqui, é um prazer recebê-los e São Paulo está sempre à disposição para contribuir com cada um de vocês e receber de vocês o que vocês têm de melhor. Obrigado. Obrigado, Ravena. Agora eu vou pedir para o secretário Luciano Paes encerrar o nosso painel em 3 minutinhos. Desculpa ter que correr. Bom dia a todos. Queria agradecer aqui ao convite de eu participar dessa seleta mesa aqui, fazer parte daqui do nosso CB27, como todos os anteriores falaram, né? Não só pelo secretário Carlos, o Antônio, Ravena, Ana, meu amigo Lucas aqui do Rio de Janeiro, melhor, de São Paulo, que está no Rio,
ajudando muito a construir a política ambiental de lá. Isso aqui, ele com certeza é fundamental que seja debatido. Queria agradecer também ao evento, na figura do prefeito, na figura dos secretários que estão realizando esse evento. Queria agradecer também a Lara, lá do Rio de Janeiro, que fez essa ponte para a gente estar aqui hoje, do Sistema B, né, uma jovem guerreira que tem feito um trabalho fundamental no processo de discussão da política pública climática com os jovens, né. Queria agradecer também a Tamis, ao Francisco, nosso mediador, e ao Felipe e demais da organização desse evento, que são fundamentais no processo de construção desse debate. Mas vou falar rápido aqui sobre toda essa questão da transição que vem se passando na agenda climática mundial, né? Que há 40 anos atrás, quase 50 anos atrás, na primeira conferência climática que se existiu, a discussão era global, né? E a gente hoje aqui está discutindo o território das cidades, eu não vou me repetir, todos aqui falaram, todos aqui... Alô, alô? 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 Tá bom. Todos aqui falaram a respeito da importância do território frente a essa construção da política pública na questão climática, né? Mas é importante também salientar aqui que a cidade de Niterói, por ser uma fronteira bastante conurbada com toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, em especial com a cidade do Rio de Janeiro, se faz importante nesse cenário, né? E que bom que o CB27 possui essa sensibilidade de atrair, né, de uma forma um pouco mais extensa as outras cidades. Niterói tem contribuído para essa agenda climática, é a primeira secretaria municipal do Brasil, né, para construir essa política pública. Somos signatários do Race to Zero, da Declaração de Edimburgo. A gente está colocando o nosso plano de adaptação, mitigação e resiliência na rua agora para contratar. Enfim, a gente recebeu aqui na cidade de São Paulo, no mês passado, o prefeito veio aqui e recebeu um prêmio de Smart Cities. A gente é a 9ª cidade em Smart Cities do Brasil, né? Então isso também eleva a esse patamar de trabalho que a gente vem desenvolvendo. E para fechar aqui, só lembrar dos instrumentos de gestão que a gente vem trabalhando. Todos os instrumentos têm como foco a questão da participação, da forma democrática de trabalho e de consolidação da política pública, não só através dos fóruns municipais, do Fórum das Juventudes, do Conclima, né? Mas também falando aí das nossas ações de neutralidade de carbono nas escolas, nos hospitais, que a gente vem desempenhando. E, para fechar, todo esse cenário, a gente vem conversando, né, Lucas, a respeito, que é um cenário de transformação cultural que a gente está passando. O que a gente está fazendo aqui hoje é um debate para começar a criar demandas, inclusive, da própria sociedade, para que ela consiga demandar o poder público também, um poder público que está aqui nessa mesa super sensível, né, aos temas elevados, mas que a gente consiga fazer essa transformação cultural, e parabenizo a cidade de São Paulo por ter feito esse evento tão importante de pré-COP 26. Muito obrigado a todos, bom dia. Obrigado, secretário. Gostaria de agradecer a Ana e a todos que participaram desse encontro, que demonstra que algumas das principais cidades do Brasil estão alinhadas em grande medida na agenda climática, na agenda ambiental. Isso dá esperança, tenho certeza, para todos nós, acima de tudo os jovens, como disse o Lucas. E quero convidar também o secretário Strotsky e o secretário de Recife e também o Lucas a participar do nosso evento aqui, gravar um depoimento para o TED, TEDx Countdown. Obrigado. E agora o Dodô, o Ivanilton, vai mediar o nosso próximo debate. Pode fazer uma pergunta. Obrigado, Lucas. Primeiro, eu quero agradecer vocês por terem vindo compartilhar essas informações muito importantes, todos esses projetos.
eu acredito que realmente a luta climática ela vem ser vencida nas cidades, mas principalmente nas periferias. Me corta o coração ver um painel tão potente, mas sem a presença de jovem e sem a presença do jovem preto, periférico. E eu queria saber, em vista de tudo que vocês levantaram, de tudo que vocês compartilharam, quais são os projetos, quais são as ações, quais são as políticas públicas que vocês estão desenvolvendo para incluir a juventude nessa luta, nesse rolê, porque aqui a gente tem jovens do Fridays for Future, das Cestas pelo Clima, que querem contribuir, que querem fazer, que estão dispostos a lutar junto com vocês para que a gente possa vencer essa emergência climática. Mas, muitas vezes, não entendem como podem participar do processo, não se veem representados nos tomadores de decisão e não sabem como podem dar esse primeiro passo. Então, eu gostaria de escutar de vocês o que vocês estão planejando para que a gente possa, juntos, vencer essa emergência climática. Obrigada. Ravena, por favor. Brevemente. Perfeito. Eu vou tentar ser muito rápido e falar de São Paulo, que eu acho que não é muito diferente das outras cidades. A cidade está aberta e quer a participação de vocês. Existem conselhos participativos em todas as secretarias. Eles estão abertos à participação de todos. A Secretaria do Verde e Meio Ambiente da cidade tem o site aberto e o meu e-mail aberto para qualquer contribuição que vocês quiserem dar. A gente quer parceiro. Eu vou fazer uma fala que eu costumo repetir, mas ela é verdadeira. O poder público não pode tudo e não sabe tudo. A gente não pode tudo e não sabe tudo. Sem vocês, a gente vai muito pouco para frente, né? E os planos de mitigação, adaptação e recuperação na cidade de São Paulo estão voltados para a periferia, sim. Eu quero que vocês venham participar com a gente, por favor, venham, porque vocês estão no território, eu estou do outro lado da cidade, você está na Zona Sul, eu estou na Zona Norte, eu olho para um pedaço da cidade, você olha para o outro, você ajuda a complementar o meu olhar no território e na ação concreta. O plano está feito, a implementação a gente tem que fazer junto. Obrigado, Ravena, e obrigado pela pergunta, Amanda. Vamos lá, dando continuidade, próximo painel, vamos falar sobre educação ambiental, e a gente começa a mesa aqui com os nossos convidados. De volta para a mesa, mais uma vez, Rodrigo Ravena, chefe de gabinete da Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Vamos receber aqui. Vamos ter a participação nesse painel do secretário executivo para o Desenvolvimento Sustentável, secretário Carlos Fernandes, de modo virtual. Dificuldade de entrar. Rodrigo Ravena, de volta à mesa. Cadê? Já está aqui? Alguém, por favor? Secretário Carlos Ribeiro, do Recife. Por favor, também conosco, Luiz Fernando Guedes Pinto, representando o SOS Mata Atlântica. Carlos Ribeiro, aguardamos. Teremos também, nessa participação, o cônsul-geral da Espanha em São Paulo, senhor Miguel Gomes de Aranda e Villen. Vai participar conosco de modo virtual. Só mais um instante. Por favor, Carlos Ribeiro. Está aqui. Ravena está aqui. Está faltando Luiz. Já sinal dele aqui. Carlos Fernandes, de fato, não consegue. Problemas técnicos. Tudo bem, então. Então, por favor, Ravena, a palavra é sua.
Bom dia a todos, os presentes, aos que já me viram aqui no outro painel, o pessoal que está em casa e que está nos acompanhando virtualmente. Um pouco do que a gente vai falar aqui já foi falado na outra sessão, e eu acho que eu começo destacando a importância, e a gente vai falar de educação ambiental, falar da importância dos impactos que a educação tem sobre a população e na formação da vontade da cidade em ser resiliente, inclusiva e renovada, né? A gente pensa aqui em São Paulo, a gente tem uma coordenação de educação ambiental na Secretaria, que é uma PAS, que é a Universidade Meio Ambiente e Cultura de Paz, que atendeu nos últimos 4 anos mais de 500 mil pessoas com curso de formação em meio ambiente, né? A gente tem cursos de formação de meio ambiente em quase todas as áreas, passando de legislação ambiental, a fiscalização ambiental, a licenciamento ambiental, a curso de jardinagem, a curso de plantio, a formação de educadores ambientais, formação de ativistas ambientais, na verdade, né? No fundo é isso que a gente está buscando, e a gente tem, dentro da UMAPAS, dentro da cidade de São Paulo, que destacar 3 pontos importantes. A gente tem um plano de ação para a educação ambiental na cidade, né? Então, o primeiro dele, eu apoio, o primeiro desses objetivos, eu apoio o fortalecimento da educação ambiental na rede municipal de ensino, tá? É uma parceria da Secretaria com a Secretaria de Educação para capacitação de professores e a inclusão de educação ambiental dentro do currículo mínimo da cidade de São Paulo. Para quê? Para formar pessoas que tenham dentro de si o compromisso de fazer a mudança, o compromisso de entender que a gente precisa passar por um novo ciclo de civilização, que a gente precisa passar para um novo ciclo de entendimento da convivência, um novo ciclo de entendimento da vida em comum e da ocupação das cidades. Então, a gente, junto com a Secretaria de Educação, está capacitando professores e capacitando os alunos da rede municipal de ensino. Mas, para além da rede municipal, a gente abriu também isso e a possibilidade de capacitação para as escolas particulares também. São possíveis, as parcerias são possíveis e a gente está levando, para quem assim o requisita, né, na rede privada, essa formação também. Então, a gente enxerga isso como uma importância, é essencial que a gente capacite maior quantidade de pessoas e que a gente tenha no ciclo de formação das nossas crianças, que serão os futuros gestores da cidade, a formação de consciência do que é meio ambiente, do que é mudança climática, do que é resiliência, porque a gente usa um monte de termo técnico, não é? A gente está acostumado, né? É o nosso dia a dia. Então, a gente fala de ODS como se todo mundo soubesse o que é ODS. A gente fala de resiliência como se todo mundo soubesse o que é ser resiliente, né? A gente fala de mudanças climáticas como se todo mundo soubesse que mudança climática decorre da ação humana, mas também tem um componente de mudança de bioma, que tem uma mudança, uma influência. Então, a gente parte do pressuposto que todo mundo sabe do que nós estamos falando. Não é verdade, né? Então, a gente, com essa Precop, está fazendo um pouco essa divulgação do que a gente faz, do que quer fazer. São Paulo deve lançar, já fez o lançamento, né, há 15 dias, da virada ODS, tem a virada sustentável, a virada cultural e a virada ODS. Para quê? Para que a virada ODS? É a educação ambiental, é tornar popular quais são as ações necessárias para tornar essa cidade melhor, quais são as ações que impactam a vida de cada um, quais são as ações que são importantes que cada um assuma como suas, tá?
Vou repetir uma coisa que eu já falei anteriormente. É importante, e a educação ambiental leva a isso, é importante que as pessoas absorvam como seu o meio ambiente, né? Eu tenho um exemplo pequeno, mas que é interessante, de como cada um de nós não olha para onde a gente está, né? São Paulo tem uma unidade de tratamento de fauna silvestre, e durante a pandemia o pedido de atendimento aumentou. E um deles foi muito significativo. Uma pessoa ligou e falou, eu tenho um gavião na minha varanda do meu apartamento. Como assim? Não, ele está aqui, tem um ninho. O pessoal falou, não, espera aí, ele não está aí ontem. Ele está aí faz um tempo. Porque se tem ninho, ovo, ele está aí faz um tempo, você não saía na sua varanda. A gente não sai na varanda, a gente não olha para fora. E a força que a educação ambiental tem é abrir a nossa visão para fora, abrir a nossa visão para além daquilo que a gente consegue enxergar aqui na frente, né? A gente tem um outro objetivo, que é promover o desenvolvimento sustentável nos territórios em São Paulo. E tem uma ação muito importante, que é a Escola de Agroecologia, tá? A gente montou uma escola de agroecologia para capacitar os agricultores da cidade na mudança do paradigma de produzir. Isso é educação ambiental também, né? Mudar o paradigma de produção e incentivar uma produção orgânica sustentável com o suporte de uma formação numa escola de agroecologia municipal, tocada pela Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, é uma coisa nova, né? Isso faz parte também, e também está dentro dos objetivos da cidade em educação ambiental. E, por fim, o último objetivo, e talvez mais ambicioso, é criar um plano municipal de educação ambiental. A gente já está promovendo a criação e iniciando os estudos e os debates setoriais e com os grupos dentro de cada território, para criar efetivamente, como a gente tem um plano de ação climática, não tem? Tem, a gente estava falando disso agora. A gente tem um plano de arborização urbana? Tem. Tem um plano municipal de Mata Atlântica? Tem. Tem um plano para pagamentos por serviços ambientais? Tem. Tem que ter um plano para educação ambiental. Então, a gente deve lançar até o ano que vem o Plano Municipal de Educação Ambiental. Para que tudo isso? Eu acho que a gente tem que parar e pensar um pouquinho. A gente estava falando de jovem agora há pouco, da integração dos jovens. Eu acho que a juventude hoje é muito mais conectada e está muito mais consciente dos impactos que a gente mesmo causa vivendo numa cidade, né? Isso não acontecia na década de 60, quando eu era moleque. Não tinha isso. A gente não olhava para o meio ambiente. O meio ambiente era um monte de bicho, né? Bicho e árvore, e acabou. E, para mim, eu não sabia muito bem o que servia quando eu tinha 7, 8 anos. Quando muito para jogar uma pedra, tentar prender o passarinho. Era esta mentalidade. Essa mentalidade evoluiu para o que a gente tem hoje. E, graças a Deus, algumas pessoas, como eu, mudou a mentalidade. A gente tem uma outra visão do que é meio ambiente, do que é fauna, do que é flora. Meus filhos estão educados desta forma. E eu acho que a educação ambiental tem o papel de fazer com que todos os pais e mães tenham a possibilidade de criar filhos como eu criei, com uma visão um pouco mais sensível e um pouco mais aberta para entender que se o meio ambiente urbano tem a sua face cinza, ele também tem a sua face verde e azul, né? São Paulo está em cima de um monte de rio canalizado. São Paulo tem 48,13% de área com cobertura vegetal. São Paulo tem um monte de coisa. São Paulo é uma cidade difícil, mas também é uma cidade boa de se viver. Então, a função da educação ambiental é transformar essa cidade numa cidade cada vez mais boa de se viver, com cidadãos formados com consciência ambiental, com cidadãos formados com a visão voltada para resiliência, para integração, para participação, né?
para que fazendo juntos a gente faz melhor. Então, eram essas as palavras que eu queria deixar para vocês, e essa provocação, e é uma provocação mesmo. Se cada um não fizer o seu, e se cada um não ajudar os coletivos a fazerem o que os coletivos têm que fazer, inclusive o poder público, se não fizermos todos juntos, não vamos para lugar nenhum. Tá? E não é uma mentira, nem é uma ameaça, é uma constatação. Se a gente continuar fazendo o que a gente sempre fez, a gente vai chegar onde está. Né? Então, incorporar a educação ambiental, como a gente fez aqui em São Paulo, em todas as ações, em todos os planos verdes da cidade, porque a educação ambiental está incorporada em cada um desses planos que eu citei, a gente não faz a mudança, não faz a transformação, não conquista corações e mentes, não conquista o espírito de cada um, que tem que estar presente no movimento de fazer essa cidade uma cidade melhor, de fazer essa cidade uma cidade que integra as pessoas. Ela não basta ser só inteligente, ela tem que trazer todos para dentro. Todos têm que ter acesso a áreas verdes, todos têm que ter acesso à educação, todos têm que ter acesso à saúde, todos têm que ter acesso a emprego e renda, todos têm que ter um meio ambiente saudável, e é uma tarefa hercúlea e gigantesca para deixar só para o poder público. Óbvio que o poder público pode muito, mas com a ajuda do cidadão, e o cidadão integrado pela educação ambiental, a atividade do poder público fica mais efetiva, mais próxima e mais rápida. Obrigado. Eu convido agora para fazer uso da sua exposição o cônsul-geral da Espanha em São Paulo, senhor Miguel Gomes, com a palavra. Muito obrigado também à secretária das Relações Internacionais da cidade de São Paulo, Marta Suplicy, pelo convite, e a organização deste evento pré-COP26. Tá? Por me dar aqui a oportunidade de compartilhar com todos vocês algumas reflexões e as experiências da Espanha sobre o tema em questão da educação medioambiental, que não se limita à Espanha agora apenas no Acordo de Paris de 2015, mas num contexto atual de recuperação da pandemia, esperamos, procura também identificar oportunidades que permitam avançar na concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Neste âmbito, a Espanha, também como a União Europeia, considera prioritária a criação de espaços de formação. Temos a educação ambiental, tem uma área que é a formação de conhecimento, da área de conhecimento, e uma outra tão importante quanto isso, que é a divulgação desse conhecimento para o público geral. Bom, começamos na área que é o intercâmbio. Fomentamos o intercâmbio de experiências e boas práticas em matéria de alterações climáticas a nível regional. E no caso da Espanha, obviamente, além da Europa, é a América Latina, a região de prioritária. Assim, tanto a União Europeia como a Espanha estão gerando iniciativas e programas, projetos diversos que promovem repositórios de informação, que são referências regionais, novamente, América Latina para nós, para que os profissionais, disponibilizando assim recursos essenciais para os comunicadores. Então, vamos a formar área de conhecimento, depois vamos divulgar. Da Espanha, em particular, eu gostaria de destacar um programa, que é o programa Aura Clima, e também programas regionais que temos em colaboração com o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, sobre mudanças climáticas, que são as plataformas Regata, com 2 T's, e Let's LAC. Let's LAC, LDSLAC. Digo isso para que quem queira aprofundar nos resultados dos programas, tem na internet toda a informação disponível. Estes programas são para promover estratégias de baixo carbono, semanas climáticas. É muito importante o evento regional organizado no ano passado, Ação Climática em Tempos de Crise, Fortalecimento da
recuperação sustentável pós-Covid-19 na América Latina e no Caribe, que foi no ano passado, como disse. Todos eles são espaços de troca de informações. E todos, como disse, estão na internet. Você pode procurar e ter toda a informação que foi daqueles fora, daqueles espaços de comunicação. Também acho que foram muito úteis. É importante rever essas iniciativas, porque a informação é um dos principais recursos de que dispomos para sairmos vitoriosos dessa crise da mudança climática. Mas temos, como disse, o que os especialistas geram e o que o público é capaz de entender, capaz de digerir. Então, para isso é preciso uns divulgadores, uns tradutores. E também por isso a Espanha apoia redes de profissionais da comunicação na matéria do clima. Uma delas é o Latin Clima. Também seminários específicos que temos organizado nesse âmbito, como aquele da Rede Ibero-Americana de Meteorologistas, né? E também chamada de Comunicação sobre Mudanças Climáticas. E agora mesmo estamos a fazer o Fórum Ibero-Americano de Comunicação e Mudanças Climáticas. Os meios de comunicação, como disse o painelista que me precedeu, são fundamentais na ação climática, para dar à população geral, público, conhecimento e as razões daquilo que está acontecendo. Assim forma uma opinião pública que integra o desafio e a emergência climática que nós vivemos. Está isso integrado na agenda de recuperação econômica e social depois da pandemia. Na Espanha, estamos promovendo iniciativas inovadoras, procuramos tornar os resultados acessíveis para todos os públicos-alvo. A formação, a comunicação dos resultados dos projetos são necessárias, agora como sempre, mas agora mais que nunca, que a gente precisa, demanda essa informação. Aí, repito, tem informação, as ações que tem a Espanha feito estão na internet, e temos também alguma outra iniciativa, que é um fundo financiado pela Espanha, que é chamado Fundo de Transição Ecológica. Este fundo reforça excelentes experiências regionais na América Latina, com programas como o Arauclima, que mencionei. E o fundo se baseia nos objetivos específicos da Agenda 2030. E é localizado, obviamente, nas áreas da atuação da cooperação espanhola, que, em primeiro lugar, é a América Latina. Também tem África, Oriente Médio, Filipinas, não tem que olvidar, mas é fundamental, em primeiro lugar, é a América Latina. E o fundo vai atuar sempre na base da demanda dos países parceiros. Esperamos dimensionar mais e mais esse fundo no futuro próximo e orientá-lo para a luta contra as mudanças climáticas. Esperamos, assim, a Espanha contribuir com todos para a melhor forma para enfrentar o desafio global que nos exige agir de forma imediata e decisiva no processo de luta contra o câmbio climático que está ocorrendo agora rumo ao COP26 em Glasgow. Muito obrigado a todos pela atenção e pelo convite. Obrigado. Muito obrigado também ao senhor cônsul da Espanha em São Paulo. Com o uso da palavra agora, o secretário Carlos Ribeiro. Mais uma vez, pedir autorização para usar a máscara, respeitando aqui os espaçamentos e o uso do álcool em gel. Eu trouxe também uma apresentação de casos lá de Recife, mas também enfatizar aqui, como no painel anterior. Primeiro, saudar o secretário Ravena, agradecer à cidade de São Paulo pela iniciativa e a oportunidade de trazer aqui, né, uma fala sobre as realidades do município, as iniciativas dos municípios e essa articulação para que saia o grupo aqui de cidades, o grupo dos municípios, nessa ida à pré-COP, né, com pleitos para as cidades, com pleitos para os municípios. Então, era nessa leitura. Eu não sei se vai ser possível colocar a apresentação. Por favor, Pronto. pessoal da técnica. Por favor, pode passar o primeiro slide. Como eu falei, eu vou trazer aqui informações, mas a grande questão
mais uma vez, é dizer, as iniciativas que a gente faz lá em Recife, eu tenho certeza que também são realizadas da mesma forma ou na mesma direção, no mesmo sentido, nas outras cidades. Exatamente como o secretário falou, né? A educação ambiental, ela é um desafio ainda mais dentro do projeto da educação tradicional, padrão, que não tenha o tema ambiental. Então, é uma meta da Secretaria, de fato, levar essa componente para o formato padrão da educação, né, do cidadão. Então, a gente tem um programa de educação ambiental lá em Recife, com essas 11 frentes aí principais. Vou trazer aqui algumas para a gente discutir. Pode passar, por favor? São 11 iniciativas que nós temos, mas, por exemplo, dentro do programa, o que a gente está dando mais força, que fez uma inovação agora, foi essa questão da educação para a primeira infância, né? A cidade do Recife vai se dedicar de uma forma mais contundente na primeira infância. Nós temos um prefeito bastante jovem, como vocês aqui da plateia, e muitos do que não houve, um prefeito com 27 anos, e um prefeito que tem essa questão, não é, como o jovem, e como ele percebeu essa necessidade de se ter esse tema muito bem formado, e essa formação deve ser muito, não é, estabelecida desde essa primeira infância. Então, vai ser um programa específico que a gente quer, não é, implementar aí, digamos assim, no início de uma formação do cidadão, né? Exatamente também como o secretário Ravena falou, né? Colocar desde cedo esse sentimento, esse amor, não é, essa vontade de fazer, uma vontade de mudar comportamento. Essa é a intenção, a gente já levar o discurso da educação logo nos primeiros passos, no primeiro formato de conhecimento. Pode passar, por favor. Outra questão também que tem esse sentido de mobilizar, de integrar, não é também aí relacionado com a infância e com tudo aquilo, não é, o ambiente escolar, e com tudo aquilo que envolve o ambiente escolar. A aproximação com o pai, o envolvimento com o pai, não é, com a sociedade, não só da unidade escolar. Aquela unidade escolar, né, na nossa rede, ela é uma referência, ele é um ponto de convergência, onde as pessoas e a sociedade sabem que aquilo ali, né, é um ambiente, né, que a gente tem que chegar, o município tem que chegar, tem que ter um envolvimento. Então, essa iniciativa aí, como ele falou aqui, da questão do plantio de mudas, dessas iniciativas, fazer não é, esse envolvimento aí social. Interessante nessa foto aí, tem todos os objetivos, né, do que essa ação no espaço escolar e seu entorno, né, traz, mas o simbolismo dessa foto, você não tem nenhuma criança, essa ação foi específica para os pais das crianças e parentes e familiares, de forma a trazê-los também para dentro do ambiente, não é, um ambiente familiar, um ambiente escolar. Essa também uma questão, pode passar, por favor? Né, a implantação de hortas também, qual é o grande sentido aí dessa questão de hortas, né? É você trazer já também aquela percepção de um consumo racional, de um consumo saudável, não é? Do cuidado com que você come, do cuidado com que você faz a destinação. A ação da horta em si, ela traz, não é, essa questão muito embutida dentro dela, que é principalmente para essa futura geração, né? O consumo sustentável, o consumo racional, a não geração, não é, uma produção racional, otimizar produção, menos desperdício, questão de qualidade. Então, está totalmente engajado aí. Tem muitos conceitos, quando todos nós dos municípios adotamos umas práticas dessas, ali embutido não tem um elemento só. A gente procura e pretende, né, agregar, ampliar isso daí. Mais uma, por favor. E outra coisa também, a gente tem que encantar, né, as crianças, a gente tem que levar coisa lúdica também, né, simbolismo, uma coisa que envolva, que engrade. Então, nós desenvolvemos isso daí, um programa aí de teatral, cênico, com a turminha Manguetal, que a gente tem ela, cada personagem trabalhando um tema específico, resíduo, água, não é, cuidado, resiliência, tem um robô que representa essa questão da inovação, da tecnologia, e tem a própria garça que representa a natureza em si. Então, levar esse diálogo, esse simbolismo, essa coisa lúdica para a criança, é muito importante. A gente tem que
não é, capilaridade, a gente tem que envolver de todas as formas, né? Isso aí atrelado também à questão da tecnologia. A gente tem ele tanto nas apresentações físicas, mas também usando ele dentro de filmes que a gente faz, a produção de gibi, a produção de livros. Então, não é, pegar essa ideia aí da questão lúdica de personagem para a primeira infância e levar ele de uma forma ampla. Pode passar mais outro. E como eu falei também, usar a tecnologia. A gente tem que fazer essa transformação digital, incluir essa componente também. Não é? A gente está usando bastante joguinho, desenvolvendo muitos jogos para a primeira infância, jogo para bebê, jogo para, não é, até para adolescente, jogo de tudo. Fazemos, né, hackathon, desenvolver, engajar, fazer tudo isso. Então, o papel do município nesse aspecto é muito bom. Então, tem uma série de joguinhos que a gente prepara aí para nossas crianças e adolescentes. O último, pode passar, por favor? O último foi um quebra-cabeça, fizemos agora nessa época da pandemia, quebra-cabeça específico para um local, por exemplo. Esse aí foi para o Jardim Botânico, a gente vê lá quais são os animais de maior ocorrência lá, tem um sagui, tem uma preguiça, um lagarto lá, não sei o quê. Então, um quebra-cabeçazinho simples também para fazer, você vai lá, está visitando, está no seu celular, está olhando, já faz aquilo. Então, são formas que, que nós, secretários, municípios, os cidadãos, a gente tem que, usar de todos esses meios para tentar essa sensibilização. Então, eu acho que é o último slide. Então, é nesse contexto da gente chegar para essa Precop, Ravena, exatamente nisso, mostrar que a cidade está fazendo, mostrar o papel dos municípios com o cidadão, nesse papel importante da educação municipal, que fica a cargo do município mesmo, a maioria, lá na cidade de Recife, nossas 317 escolas, nós colocamos em 2019 também uma disciplina, a disciplina de sustentabilidade e mudanças climáticas na rede municipal. É muito importante, vocês estão fazendo aqui também, ou seja, são iniciativas municipais que são replicadas, a gente pegou o exemplo daqui, pega um exemplo de lá, vai construindo. Acho que essa mensagem para a Precop a gente tem que levar muito forte. A educação nos países de terceiro mundo é uma questão importantíssima. A educação ambiental nos países de terceiro mundo é um desafio enorme. Então, precisamos, de fato, levar esse recado, e dedicar todo esse esforço para a questão da educação. Obrigado. Em nome desse cerimonial, agradecemos a participação do secretário do Verde e Meio Ambiente de Recife. Não por acaso, gostaria de manifestar os nossos cumprimentos ao secretário recifense. Hoje é dia do orgulho nordestino. Temos centenas de pessoas que nos acompanham, nos assistem, também presentes aqui. São Paulo é uma mega capital, construída pela mão de muitos de nós. Recebo nossos cumprimentos. Eu tenho aqui, para encerrar, alguma pergunta do plenário? Eu tenho para encerrar, e vou dirigir os senhores aí, escolhem que responder. Caian manifeste. Considerando os planos de educação ambiental com a população e sociedade civil, como que podem contribuir? Ravena? Então, vamos dividir a resposta aqui. Eu respondo um Fique pouquinho, o secretário Carlos responde mais um pouquinho. Em qualquer plano, em qualquer ação pública, repito e vou repetir a exaustão, a participação popular é essencial. Em São Paulo, quem cuida da educação ambiental é a UMAPAS, Universidade de Meio Ambiente e Cultura de Paz, e a UMAPAS tem um conselho. Esse conselho é paritário, tem membros do poder público e da população. As reuniões do conselho são abertas e, vou repetir, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, em todas as suas ações e planos, está disponível para receber a contribuição de todos. A gente senta, discute, debate e cria o novo. Eu vou dar um exemplo que não tem a ver com a resposta, mas a gente está, os secretários aqui atrás, nos bastidores, em 15 minutos de conversa saíram 3 ideias novas, que a gente não tinha pensado nelas. Então, é assim que faz.
Não precisa ser secretário, não precisa ser chefe de gabinete, não precisa ser funcionário público, não precisa ser nada. Desde que tenha vontade de participar, a participação é aberta, né? E a Uma Paz é aberta a todos os dias, o tempo todo. Qualquer contribuição é bem recebida. Carlos. Exatamente, Ravena. Dizer também, né, eu tenho certeza, falo isso de Recife, mas certamente São Paulo, e como eu falei, todos os outros municípios da mesma forma. Existem os instrumentos, as estruturas, as comissões e os conselhos municipais que integram a estrutura do sistema municipal de meio ambiente. Por exemplo, o Conselho Municipal de Meio Ambiente lá em Recife, a gente tem o Conselho Municipal de Meio Ambiente, onde o programa de educação ambiental ele é apresentado no Conselho Municipal de Meio Ambiente, Conselho Municipal de Meio Ambiente. Temos também o Conselho Municipal de Educação Ambiental. Então, são dois grandes conselhos onde a gente tem a contribuição e a aprovação dali. A gente vai levar a proposta de cada ano do nosso programa de educação ambiental para o Conselho de Educação Ambiental, para o Conselho de Meio Ambiente. Então, a contribuição vem dos dois lados. E, fora isso, como eu falei, nós estamos num momento de transformações digitais, os acessos às plataformas, né, como o Ravena falou, elas são diretas, o acesso à secretaria ele é direto via plataforma também, amplamente divulgado. Tenho certeza que as construções dos instrumentos, programas e planos também são discutíveis em vários conselhos, né? Então, é muito rica, inclusive, a gente faz um grande esforço para que todo esse lançamento e a construção de programas, de fato, tenha essa contribuição. A gente procura fazer realmente discussões descentralizadas, vamos em alguns bairros e locais pontuais para levar para fora isso daí. O programa ele é tão bom à medida em que ele é tão discutido e tão criticado, e de forma que ele cresça de uma forma bastante robusta. Então, os mecanismos e os meios que as secretarias fazem, eu sei que é com muito esforço, né, de fazer realizações, conselhos, abrir reuniões e, de fato, trazer todas essas contribuições. Então, é isso. Senhores, muito obrigado pelas colaborações de mais este painel. Muito obrigado a todos pela presença, também pelos que estão acompanhando de modo virtual. Encerramos aqui a primeira parte do dia de hoje. Retomaremos às 13h30. Antes de encerrar por aqui, quero também manifestar o nosso agradecimento de toda a equipe de cerimonial da Secretaria de Relações Internacionais e a equipe técnica da São Paulo Turismo, que nos dá o apoio e todo o suporte. Bom dia a todos.